Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Falaremos sobre sete igrejas. Desta vez falaremos sobre Tiátira, que é a igreja a qual tolerava muitas coisas. E se há uma palavra que define nossa geração, ela é a tolerância. Porque nós toleramos tudo, inclusive o pecado. Hoje mesmo existem mais crenças que o cristão acredita que são crenças que vão contra aquilo que Deus quer, ou seja, são doutrinas que vão contra a sã doutrina de Deus. E a tolerância, ela nos leva a ver o pecado como algo normal, como algo cultural, na verdade. Porque os tempos mudam, a cultura muda. Então é natural que certas práticas a igreja acaba tolerando, acaba aceitando como. No entanto, quando a gente tolera o pecado, logo a gente acaba sendo sufocado até a morte. Porque à medida que essas falsas doutrinas adentram a igreja de Tiátira, ela vai sufocando os membros, pouco a pouco, até que sufoca tudo e mata aquela igreja. No entanto, voltando a falar sobre Tiátira, eles eram influenciados pelo mundo. E Jesus ele vai alertar aquela igreja que aquilo que eles toleravam, o próprio Deus não iria tolerar. Ou seja, eles tinham que se arrepender, eles tinham que mudar. E falando sobre o cenário, Tiátira era uma cidade da Ásia Menor, mesma região que as outras igrejas. E ali ela possuía numerosas associações ou organizações, espécie de sindicato, de carpinteiros, de pedreiros, de artistas, comerciantes, e por aí vai. Então era uma prática comum naquela cidade você ser filiado a um sindicato, por um desses grupos. Porque se você não fizesse isso, você não iria sobreviver. No entanto, cada um desses grupos, eles possuíam um Deus, ou seja, um Deus regente, Deus que mandava naquela profissão. Por possuir um Deus que mandava naquela profissão, ou seja, um patrono, patriarca, algo do tipo, naturalmente eles faziam festas e o adoravam, principalmente depois das jornadas horas de trabalho. Ou seja, era uma cidade completamente pagã. E um cristão, para sobreviver na cidade, teria que se afiliar a essas organizações. E por consequência iriam contra aquilo que Deus prega. E não terás outros deuses senão a Ele. Então Tiátira era uma cidade de operários. Uma cidade pequena. Uma cidade que imprópria, muitas vezes, aos nossos olhos, de surgir uma igreja. Mas é nesse local, contaminado por tantas coisas, que Deus ele levanta essa igreja de Tiátira. E como é que ele seria se manifestar? Toda carta tem um remetente. E aqui Jesus se identifica como... Na verdade, ele se identifica como Filho de Deus, de forma proposital. A gente pode perceber que ele vai se identificar como uma divindade absoluta, Filho de Deus. Que ele é o Senhor, ele é o Filho do Deus vivo. Ele possui uma divindade absoluta sobre qualquer outro. Ele também vai se apresentar com um olhar penetrante, um olhar cujos olhos são como chamas de fogo, um olhar que é onisciente, que vê os locais mais obscuros de nossos corações. Jesus vê aquilo que ninguém pode ver. Todos estão diante da lei, ou seja, todos estão diante dos seus olhos, diante do seu julgo. Portanto, ele apresenta um julgamento purificador, porque com os pés flamejantes, com os olhos flamejantes, ele julga a igreja e aniquila o pecado, esmagando com pés semelhantes a latão reluzente. E por que Jesus se manifestou desta forma? Porque Tiátira, ela tolerava o pecado. Justamente ela tolerava o pecado. E ela não deveria tolerar. Porque por mais que eles fossem, as suas forças fossem o amor por Cristo, eles acabavam falhando nisso. E a gente vai ver a seguir.
Jesus ele manifesta puramente sendo filho de Deus em sua verdadeira essência, diferente das outras igrejas, porque essa é a igreja que mais manifestava o amor de Cristo, até mais que Éfeso. Éfeso chegou a manifestar o amor de Cristo e perdeu, mas eles não, eles mantiveram mesmo durante esse caos. Então a gente vai entender quais eram as forças deles. Ali Deus vai dizer: conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço é tudo. Essa igreja ela possuía, pelo que podemos entender, as virtudes. Tinha muito amor, muita fé. Por consequência, eles tinham muita perseverança. E a virtude hoje, elas são escassas na nossa geração, no nosso tempo. E o motivo pelo qual é escasso será abordado talvez em vídeo. Pois bem, falaremos sobre o amor e a assistência. Éfeso, como eu comentei, o amor lá ela declinava, enquanto em Tiátira funcionava ao contrário. O amor continua bem aceso. Eles tinham um profundo amor por Cristo. Eles faziam as coisas por amor. Eles tinham união. Justamente por serem uma classe mais operária, uma classe mais, por assim dizer, periférica até no contexto geopolítico da época. Outra coisa que eles possuíam é a virtude da fé, da perseverança. A virtude da fé, ela também era grande nessa cidade. Os membros eles eram guiados por Deus, eles realmente ouviam a voz de Deus e seguiam Ele. Eles sabiam que Deus supriria as suas necessidades. E a fé ela produz o quê? Uma coisa chamada perseverança, ou seja, produz uma confiança inabalável. Nos sustenta quando estamos sobre um grande estresse. Então, por que Tiátira ela sofreu, digamos assim, um alerta sobre ele? Qual era o seu problema? Então, o problema deles está exatamente aqui, nas fraquezas. Jesus os culpa simplesmente por tolerar Jezabel, a falsa doutrina que ela ensinava no meio da igreja. E aquela coisa, quando Satanás ele não consegue atacar por fora, ele vai atacar por dentro. É exatamente o que acontece nessa igreja. E Jezabel, para resumir, ela implementava nessa igreja, ela ensinava uma falsa doutrina. E aí entra um ponto interessante, era uma igreja que possuía muito amor. Só que doutrina, a sã doutrina de Deus e o amor, eles têm que andar juntos, lado a lado, como em um grande equilíbrio. Porque se temos muita doutrina, pouco amor, nós acabamos nos tornando semelhantes a Éfeso. E se nós temos muito amor e deixamos a doutrina de lado, caímos nesse problema em que Tiátira enfrentava. E a perda da sã doutrina faz com que a igreja ela seja alvo fácil por dentro. Alvo fácil por falsos mestres. Em Tiátira, as pessoas elas trabalhavam de dia e tinha aquela questão de que à noite tinha as organizações. E essas organizações elas faziam festividades pagãs. Então, o falso ensinamento em que Jezabel introduz nessa igreja é justamente dizer que você poderia participar dessas festividades porque você não estaria idolatrando outros deuses. E como dizer, você pode ir para uma festa, você pode beber, você pode fazer as coisas, porque lá você não é igreja, lá você só está fazendo uma social, você não está cumprindo com uma festividade. Era basicamente essa a ideia de Jezabel para aquela igreja. Era exatamente essa falsa doutrina que estava sendo implementada ali no meio. E era exatamente tolerar isso que fez com que Jesus se manifestasse realmente como Filho de Deus e os alertassem deste problema. Agora a gente entra em outro ponto, que é o sofrimento. O pecado não confessado, ele vai gerar sofrimento. E uma coisa interessante, Jezabel ela conduzia seus negócios na cama, ou seja, uma forma perversa, uma forma sexual, por assim dizer, através de orgias, através de sabe lá o que acontecia. E é curioso que neste ponto Jesus ele vai dizer no começo do versículo 22 ali, ó: eu a jogarei na cama, onde ela e os que cometerem adultério sofrerão horrivelmente.
Por que ele vai os colocar na cama? Porque a punição pelo pecado deles seria exatamente no lugar onde eles pecaram. Porque o que isso significa? Pode ser através de uma doença que os deixassem acamados, pode ser que eles morriam enquanto estivessem dormindo, pode ser que eles entrassem em coma, qualquer coisa. Deus deixou claro a forma como ele iria os punir. É uma forma também que Deus iria disciplinar essa igreja e servir como exemplo para que as demais se corrigissem. Mas claro que aqueles que não se dobraram diante de Jezabel, aqueles que se mantiveram firmes, Deus também fala com essas pessoas. Ele vai os prometer. Ele vai prometer algo que ele promete em todas as cartas. É basicamente uma coisa grandiosa para quando você vencer este problema. Mas antes ele vai dar uma solução para aqueles que pecaram, porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele vai dizer, você está pecando desta forma e você precisa fazer isso para poder se redimir comigo. Jesus ele vai falar que não deveriam dar mais ouvidos para essa profetisa. Ele vai alertar eles, alertar para não seguirem o mau ensinamento, não alertar para ficarem atentos ao que as pessoas falavam, o que era ensinado. E Jezabel ela ensina que as suas profecias, as suas palavras eram mistérios vindo de Deus. E Jesus, de forma intensa, vai chamar que o ensinamento dela nada mais é que segredos profundos de Satanás, ou seja, que vem do inferno. Jesus não colocará outra carga, Jesus ele não vai colocar outra carga sobre a igreja de Tiatira, justamente porque eles já estavam sofrendo com um grande mal, porque a tolerância do pecado é um grande mal na igreja. Assemelha-se a um câncer que vai destruindo célula por célula, e quando veja destruir um tecido por completo, até mesmo um órgão. Então assim, Jesus ele não iria pesar a mão sobre aqueles que já estavam sofrendo esse problema. Então ele iria apenas alertá-los e dizer o que eles deviam fazer, que é basicamente o arrependei-vos, ou aquele versículo que tem muito comum nas cartas, que é quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Pois bem, qual a promessa que eu comentei? Jesus ele conclui que ele conclui essa carta com palavras de conforto, palavras que iriam confortar aqueles que estavam sofrendo em nome de Jesus, que estavam realmente resistindo aos ensinamentos. E quais as promessas que ele vai dizer? A primeira, ele vai dar a autoridade privilegiada. Jesus ele promete para os vencedores, aqueles que resistirem aos ensinamentos de Jezabel, ele iria dar autoridade sobre as nações. Na sua segunda vida, Cristo ele vai governar as nações crédulas, as nações que não acreditaram nele, com vara de ferro, ou seja, ele reduzirá os pecadores a nada, a pó. Mas aquele que permaneceu, que guardou suas palavras, que deu ouvidos ao Espírito Santo e seguiram seus mandamentos, estes sim terão o privilégio de governar junto com Cristo, de julgar junto com ele, de estar ao lado dele quando o seu governo for estabelecido, quando ele começar a julgar as nações. E por fim temos o grande alerta, aquele famoso versículo ao qual escutamos durante semanas nestes vídeos, que escutaremos ainda mais 2 ou 3 vídeos sobre as cartas de Apocalipse. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Novamente nós escutamos isso, quem tem ouvidos ouça. Pois bem, o Espírito ele sempre vai nos alertar quando algo está desagradando a vontade de Deus. Ou seja, quando há um falso ensinamento na igreja ou em outro local que nós estivermos, o Espírito Santo ele vai nos alertar que aquilo provém de Jezabel. Por isso nós devemos estar com o nosso espírito limpo, com o nosso espírito atento, com nossos ouvidos atentos ao que ele vai nos dizer. Porque dessa maneira queremos resistir resistir à falsa doutrina que Jezabel tenta colocar nas igrejas. E por fim, tenhamos esse alerta em mente. Estejamos realmente com os ouvidos atentos a tudo que ele tem a nos dizer. Porque dessa maneira, como eu comentei, queremos resistir aos falsos ensinamentos vindos de Jezabel.
Pois bem, este era o vídeo sobre Tiátira, a igreja que enfrentava um grande problema por tolerar o pecado. Talvez por não ter um discernimento, talvez por não ter pessoas que escutassem a voz de Deus, ou talvez por um problema cultural, enfim, sim, a Bíblia não fala sobre. Mas o que aprendemos nessa aqui é que devemos estar atento aos falsos profetas, que nos dias de hoje são muitos. São tantos que a gente nem consegue perceber de tão bom que eles são, porque suas oratórias, suas dialéticas, seu português, sua forma de expressar seja tão convincente, e nós talvez estejamos tão amordaçados espiritualmente que acabamos nos deixando levar por essas falsas doutrinas, por esses falsos ensinamentos. Pois bem, se você assistiu até aqui, compartilhe, deixe seu like, comente, para ajudar realmente ao canal crescer e motivar a trazer cada vez mais temas. Se quiser dar uma sugestão de tema, também estamos disponíveis. É só comentar que estarei lendo. Por fim, muito obrigado e que a paz de Deus esteja conosco. Amém.